Olá, querido professor, a paz do Senhor Jesus para todos. Seja muito bem-vindo a mais um EBD online. Que Deus assim ele possa te usar esse domingo, como tem te usado fortemente em todas as aulas, como canal de bênçãos para todos os adolescentes da casa do Senhor da faixa etária juvenis. Na primeira aula, nós falamos sobre aquela introdução ao livro de Apocalipse, uma introdução muito necessária, uma introdução aonde o seu aluno ele precisa se sentir situado sobre qual é o livro de Apocalipse, quem escreveu, da onde surgiu, todo o contexto histórico dele. E passado esse período de introdução, é necessário que o teu aluno ele tenha em mente que ele precisa ler o livro de Apocalipse. Então, você pode utilizar algumas ferramentas pedagógicas, como, por exemplo, o adolescente ele é muito ligado à competição, a competição sadia. Você pode promover um seminário ou um vestibular bíblico, você pode promover alguma espécie de gincana ao final do trimestre, e de forma viável, as premiações de forma viável, não precisa extrapolar, mas é necessário que se tenha uma premiação, caso você opte por isso, algo que seja novamente frisando de forma viável para ti e para a tua classe e os teus e a tua escola. Na parte 2, na lição 2, nós temos a visão do Cristo vitorioso. E que lição! Como já foi desmistificado muita coisa para o teu aluno na primeira lição sobre Apocalipse, de que Apocalipse representa somente apenas o final de todas as coisas e que representa aquela coisa que dá medo, aquela situações horripilantes, como já foi desmistificado isso para o teu aluno, é necessário que você diga que Apocalipse também tem um objetivo de mostrar o Cristo vitorioso, mostrar a pujança de quem é Jesus, mostrar quem é Jesus. Na primeira lição, foi frisado Apocalipse 1 e o versículo de número 19. As coisas que são e as coisas que hão de acontecer. João, ele teve uma visão, isso é fato. A leitura bíblica da lição 2 se encontra em Apocalipse 1, do 9 ao 18. Aquele texto sensacional aonde João ele viu a glória de Deus, quando ele começa, e eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como trombeta que dizia: o que vês, escreve em um livro, e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E ele vai discorrendo, até que chega no versículo 18, que diz assim: o que vive foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Mas o que chama a atenção é o versículo 17, que diz assim: e eu, quando vi,
caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Texto sensacional. João, na ilha de Pátimos, ele foi arrebatado em espírito, conforme o próprio diz no texto. E ele, ao ser arrebatado em espírito, ele tem uma visão de Cristo. Vale lembrar que a última vez que João viu Jesus foi quando Jesus foi assunto aos céus. João foi testemunha ocular do Cristo encarnado, do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado, e agora ele está vendo o Cristo na sua forma mais espetacular. E a lição consiste justamente nisso. Essa lição, ela se resume basicamente a 3 pontos. O Cristo encarnado, o Cristo glorificado e a segunda vinda de Cristo. E é necessário que você, se você, professor, tiver acesso a algum quadro ou a qualquer material didático que possa fazer com que você divida em 3 partes os tempos de Jesus, é muito necessário que você faça isso, porque vai te ajudar muito de forma pedagógica. Na primeira parte, você pode falar sobre a encarnação. Pergunte para o teu aluno, o que vem a ser encarnação? O que vem a ser encarnação? Espere as respostas. Veja com que a forma como eles respondem. Pergunta quem concorda com a opinião de quem respondeu, quem discorda. Promova esse debate sadio em sala de aula, obviamente tendo você como mediador, sem perder o controle da situação, obviamente, mas de forma didática, é muito bacana e salutar que se faça. Ouça as respostas e explique para ele que encarnação é tornar-se em carne. Cristo, o Verbo de Deus, tomou uma forma humana e habitou entre nós. Tudo isso por quê? Amor. Olha só o que a Bíblia diz, João 3,16, muito conhecido, não é? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Diga para os seus alunos que essa encarnação, ela havia sido profetizada. Essa encarnação já havia sido profetizada. Em Isaías capítulo 7 e Isaías capítulo 9. E é interessante que no profeta Isaías ele diz que o nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. A encarnação de Jesus teve algumas peculiaridades, como, por exemplo, um nascimento virginal. Isaías tinha profetizado: eis que uma virgem daria luz ao filho. Esse nascimento virginal de Cristo deu-se início ao processo de salvação. Você pode citar para os seus alunos, use as referências bíblicas que a lição bíblica te traz. Mateus 1, 18 e 25, Lucas 2, 11, do 29 ao 32. Os textos que dizem que o Espírito Santo gerou também em Mateus 1 e 20,
Lucas 1, do 27 ao 35. Jesus, quando esteve encarnado aqui na terra, ele sentiu tudo o que um ser humano sente. Mateus 4:2 diz que Jesus sentiu fome. João 4:7, 19 e 28 diz que ele teve sede. João 4:8 diz que ele sentiu cansaço. João 11, do 35 ao 38 diz que ele chorou. Lucas 12:50 diz que ele se angustiou, minha alma está angustiada até a morte. Inclusive, ele sentiu e experimentou até a própria morte. Marcos 15 e 37. Essa encarnação também teve alguns objetivos. Um deles, desfazer as obras do diabo. João 10:10. 1 João 3:8. E diga aos seus alunos que nós, de fato, cremos na encarnação de Cristo. E o Cristo encarnado é uma das principais doutrinas, uma doutrina basilar do próprio cristianismo. No ponto 2, nós temos o Cristo glorificado, a ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus. Porém, no ponto 3, que é nós poderíamos classificar aqui como um dos pontos cruciais, nós temos a visão do Cristo vitorioso. E o comentarista ele faz questão de citar duas coisas aqui que serão importantes você explicar para os teus alunos. Por exemplo, você pode dividir o quadro em 2 e falar sobre o arrebatamento e o aparecimento triunfal de Cristo. De um lado você escreve a palavra arrebatamento e do outro o aparecimento triunfal. É justamente aqui que se criam muitas dúvidas. Por exemplo, em um determinado texto da Bíblia, se diz que será no abrir e no piscar de olhos. Em outro texto se diz que todo olho o verá. Promova esse debate. Pergunte aos seus alunos quem é adepto de um ou quem é adepto de outro. Agora é necessário que você explique, após isso, o que se trata de fato o todo olho verá e o que se trata o no abrir e piscar de olhos. Mas para se ter aquele debate sadio, promova esse tipo de situação na vossa aula. Quando se fala do arrebatamento, se tem algumas características. Você pode ler para ele 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Dentro desse texto de Tessalonicenses fica claro que a igreja é que virá a Deus. Mas no aparecimento triunfal de Cristo, Cristo ele vem com a igreja. Para que fique mais claro para o teu aluno, explique para ele que há o arrebatamento, após o arrebatamento, há a grande tribulação para os que ficarem aqui na terra, e após o final da grande tribulação, a igreja que foi com Cristo no céu voltará com o próprio Cristo, para assim Deus e Cristo destruir o anticristo pelo sopro da sua boca. Como diz a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses 2:8. Ele destruirá o iníquo, o anticristo, pelo sopro da sua boca. Então, é muito necessário que você faça essa diferença para o teu aluno entre o que é o arrebatamento e o que é
esse aparecimento triunfal de Cristo. Diga para ele que no arrebatamento é a igreja quem vai. Mas com o aparecimento dele, ele vai raiar nas nuvens dos céus com a igreja, e aí, de fato, todo olho o verá. Deus te abençoe. Um forte abraço. Que Deus te use poderosamente esse domingo. Deixa o teu like, curta, comente e compartilhe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.